Boa tarde a todos. Na impossibilidade de estar presente a senhora diretora, houve-me a mim hoje apresentar aqui o Dr. Jorge Forjás e fazer, portanto, a representação da senhora diretora, uma vez que ela não está presente. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer a vossa presença e sobretudo, aqui ao Dr. Jorge Forjás, portanto, a disponibilidade que tem demonstrado em colaborar connosco, não só como orador em diversas conferências que aqui têm tido lugar, como também tanto na oferta de inúmera documentação que muito tem enriquecido aqui o nosso acervo documental. O Dr. Jorge Forjás, portanto, é uma pessoa que, a mim, tanto a tarefa está muito facilitada porque não é necessário grandes apresentações, toda a gente o conhece, portanto, eu pura e simplesmente poderia fazer uma apresentação sobre as aqui gente de fora, mas vejo aqui de caras conhecidas, toda a gente conhece o Dr. Jorge Forjás, de maneira que a tarefa está facilitada. Portanto, o Jorge Forjás foi funcionário desta casa, não neste edifício, mas num outro edifício, por largos anos, toda a gente sabe. Foi diretor regional dos assuntos culturais numa época muito conturbada, porque apanhou o sismo de 80 que afetou uma grande parte do nosso património. Apanhou também a data em que Angra foi classificada como património mundial. Foi diretor também do Museu de Angra de 1984 a 1988. É uma pessoa que tem vasta colaboração em muitos periódicos e também na RTP, quem não se lembra do programa do Breviário Açoriano e de programas que foram relativos ao património, à defesa do património, à área em que o Dr. Jorge Forjás muito se tem debatido. Tem uma obra vasta nos domínios da genealogia, toda a gente conhece e toda a gente já consultou certamente as genealogias da Ilha Terceira. Para além das genealogias da Ilha Terceira, tem também as genealogias das Quatro Ilhas, as genealogias de São Tomé e Príncipe, famílias macaenses, famílias de Moçambique, famílias portuguesas de Ceuta, os luso-descendentes da Índia Portuguesa, só para falar de alguns, eu atrever-me até a dizer que será o autor com uma obra mais vasta no campo da genealogia a nível nacional. O Dr. Jorge Forjás também foi distinguido com a Ordem do Infante Dom Henrique, com o grau de grande oficial, portanto estamos na presença de uma pessoa que é subejamente conhecida, com vasta colaboração, de maneira que eu não me ia alongar mais, vou dar a palavra ao Dr. Jorge Forjás, porque vieram aqui foi para ouvir a ele e não a mim, que nos vai falar, portanto, da criação do arquivo de Angra. E vou sentar aqui do outro lado, porque fico a ver ali as... Caro professor Luís Almeida, caros amigos, eu sinto-me um pouco embaraçado de vir aqui falar, não pelo facto de ser sobre a biblioteca, mas é o que significa convidar-me a falar dos 70 anos. Eu sou o último abencerragem vivo da velha equipe da Biblioteca Pública. Antigamente convidava-se sempre o Sr. João Afonso. Agora sou eu. Paciência. A ver se for preciso, enquanto Deus me der vida e saúde. Na realidade, olhando para trás, eu também sou, talvez, daqueles daqui da Terra, vejo aqui uma ou duas pessoas ligeiramente mais velhas do que eu, mas os daqui da Terra, tudo gente mais nova, é tudo gente muito posterior, tudo juventude, muito posterior à fundação do arquivo. Eu sou anterior à fundação do arquivo. O arquivo, como sabem, é de 46, não é? 46 ou 47? 48. É de 48, eu sou de 44, e, portanto, nasci, criei-me a ouvir falar do arquivo. E, portanto, posso dar este testemunho, primeiro como pessoa que estava próxima, e estava próxima porque em casa também se falava do arquivo. O meu pai era um dos sócios do Instituto Histórico da Ilha Terceira, e o Instituto Histórico da Ilha Terceira é, como sabemos, foi a alma realmente deste movimento para se criar o arquivo. É interessante verificar que, ao longo da sua vida, o Instituto Histórico da Ilha Terceira tem estado sempre presente nos momentos ou solicitado por alguma coisa que aconteceu, ou ele ser o próprio motor para que alguma coisa aconteça. Que
que é o caso aqui do Instituto, do nosso Arquivo Distrital. Chamado Arquivo Distrital de Angra. A primeira instituição que temos aqui é Arquivo Distrital de Angra do Heroísmo. E posso lembrar aqui que uma reunião do Arquivo Histórico, também o Instituto Histórico, está este ano a comemorar, ou acabou de comemorar, os 75 anos da sua fundação. O arquivo está a comemorar os 70, portanto, são quase contemporâneos. É exatamente no princípio da atividade do Instituto Histórico que um dia, numa reunião do dia 2 de setembro de 1944, o Dr. Luís Ribeiro, que no mês se chamava Alma e Consciência dos Açores, e eu até atrever-me a dizer que a Alma e Consciência dos Açores, o Dr. Luís Ribeiro passou para o próprio Instituto, que é bem a Alma e Consciência dos Açores também. Numa reunião do dia 2 de setembro de 1944, o Dr. Luís Ribeiro faz uma proposta aos sócios para que se aprovassem, para que o Instituto pudesse sugerir ao Governo, através, neste caso, da Junta-Geral, que era quem tinha a superintendência nas questões, naquilo que se supunha na altura, que eram as questões culturais, porque nessa altura ainda não havia nenhuma instituição cultural que objetivamente a Junta-Geral pudesse apoiar, para se ver se criava aqui um arquivo distrital. A preocupação do Dr. Luís Ribeiro era aquela preocupação natural de um homem de cultura, que era ver, eu conhecia muito bem o panorama patrimonial, arquivístico, sobretudo da cidade de Angra. Não era um homem que conhecesse muito os Açores, não andou muito pelos Açores, era um homem muito sediado em Angra, mas conhecia bem o que aqui estava, sobretudo porque, se nos lembrarmos que Angra foi a sede da Capitania-Geral e, portanto, produtora de uma massa imensa de documentação. Ele sabia muito bem que os arquivos paroquiais estavam a seguir um caminho que era muito preocupante para a defesa deles aqui em Angra, porque a legislação previa, como os da Casa sabem bem isto, os que não são da Casa não saberão que Portugal, a seguir à República, na Constituição da República, é criado o Registro Civil. Ao criar-se o Registro Civil começa a funcionar no dia X de 1911, nos finais de 1911, a própria lei do Registro Civil é dos finais de 1910, é das primeiras leis da República, e o Registro Civil começaria, em princípio, a funcionar como a primeira pessoa que lá se registrasse. Seria o primeiro documento que entrava no Registro Civil. Eles entenderam que deviam fazer uma coisa, que era confiscar toda a documentação das igrejas, que era onde tinham os batismos, neste caso, que eram os registros de nascimento que havia, eram os registros de batismo, que tinha referência ao registro de nascimento, os batismos, os casamentos e o óbito, que são as três principais, digamos assim, documentações produzidas no Registro Civil, enfim, de outras que depois vieram depois. E então o Governo do Estado confiscou todo o património das igrejas em matéria de documentação relativa aos batismos, casamentos e óbitos e entregou-as nos registros civis respectivos, para que os registros civis partissem com alguma documentação. A pessoa, a partir daquele dia, que foi criado o registro civil, quer pedir uma certidão de casamento, vai ao registro civil. Mesmo que o seu casamento tenha sido católico só na Igreja da Sé ou na Igreja de Santa Luzia. Realmente, em termos práticos, fazia sentido. Senão, a pessoa, o que é que acontecia? Bom, eu casei antes do 5 de outubro, tenho que ir pedir o registro à Igreja. Casei depois do 5 de outubro, tenho que ir pedir o registro, tenho que pedir a certidão ao registro civil. Em Macau, por exemplo, a lei do registro civil, aliás, no ultramar todo, a lei do registro civil foi sendo implementada devagarinho. Não foi automaticamente. Tinha que ser publicada nos jornais oficiais de lá, o Open Space Days, tinha que ser publicada nos jornais oficiais de lá, etc. E em Macau, por exemplo, o registro civil só começa a funcionar nos anos 50. O que significa que até aos anos 50, quem quer que queira uma certidão, tem que pedir à igreja respectiva. Ora, pedir à igreja tinha sempre aquele inconveniente, as igrejas não têm cartórios abertos ao público, podem não ter horário obrigatório, não são funcionários públicos, o padre pode estar mal disposto, o padre pode ter ido para férias e fechou a igreja, etc. Quer dizer, pode haver muitas razões para que a documentação não haja acesso a ela. Bom, acontece, os registros civis receberam essa documentação toda. No caso de Angra, o registro civil era ali por cima é onde hoje o Banco Tota, de frente do Governo Civil. O Banco Tota Standard, exatamente. E a partir de certa altura, os próprios registros civis perceberam que a documentação do século XVIII, XVII, XVI era-lhes absolutamente inútil e estava ali só a tomar espaço e eles não tinham sequer condições de conservação. Mas veio a lei que previu que, então, sendo assim, à medida que se fossem criando arquivos distritais no país, essa documentação deveria ser transferida para o arquivo distrital mais próximo. Bom,
Ora bem, o primeiro arquivo que se cria nos Açores é o arquivo de Ponta Delgada. E começa aí a documentação daqui para Ponta Delgada, porque é o arquivo distrital mais próximo. E da Horta, porventura, também foram, não tenho conhecimento. Lá fora foi um desastre. Foi um desastre porque, por exemplo, a Torre do Tombo recebeu documentação um pouco daquelas áreas todas à volta, porque a Torre do Tombo é um arquivo nacional, mas também é arquivo distrital, em simultâneo. E recebe documentação de todas aquelas terras à volta, desde Setúbal até Santarém, etc. Entretanto, criaram-se os arquivos distritais e os arquivos distritais reivindicaram como seus essa documentação que estava noutro arquivo. Aqui foi relativamente fácil. Lá fora tem sido muito complicado. Ainda hoje há documentação na Torre do Tombo que devia estar nos seus arquivos respectivos. Portanto, o Dr. Luís Ribeiro sabia que a documentação, os livros paroquiais estavam a sair daqui. E que isso era perigoso, porque sabe-se logo o que é que ia acontecer, a conservação, e, sobretudo, não estava a servir os potenciais investigadores angrenses, entre os quais ele próprio se contava, e quase todos os sócios do Instituto Histórico. Naquele tempo, o Instituto Histórico era muito caracterizado por gente das humanidades e, sobretudo, na área da história, da etnografia. Bom, portanto, o Dr. Luís Ribeiro faz esta sugestão em setembro de 44, em dezembro de 44 torna a falar no assunto, mas às vezes também esta nossa pacatez, que a gente aprova, foi aprovado por unanimidade, saímos da reunião e a coisa morre. Bom, em dezembro, o Dr. Luís Ribeiro volta a falar no assunto. Em janeiro de 45, volta a falar no assunto. E o assunto continua morto. Quer dizer, no fundo, não saiu de fora das portas do Instituto para ir ao encontro de quem devesse ter ido. E então, em outubro de 46, houve aqui praticamente 2 anos sem que nada acontecesse, em outubro de 46, o Dr. Manuel Menezes, sócio do Instituto e também historiador, sugere que se encarregasse o deputado Dr. Teotónio Pires, isto tudo são nomes que nós todos conhecemos, são pais ou avós de pessoas que até alguns deles são sócios do próprio Instituto Histórico, não é? Outros são, o Dr. Menezes, o Manuel Menezes é avô do Dr. António Menezes, foi aqui secretário do Governo Regional. O Dr. Manuel Menezes sugere que se peça ao Dr. Teotónio Pires, que estava de partida para Lisboa, para ir à sessão da Assembleia Nacional, que ele próprio defendesse o problema da criação do arquivo junto das instâncias competentes. E isto passa-se em outubro de 46. E em junho de 47, o Dr. Teotónio Pires, no seu regresso daqueles meses que passou em Lisboa, vai à reunião do Instituto Histórico e dá conta do que fez e diz que já está assinado o decreto da criação do Instituto. Então, há uma proposta para agradecimento ao Instituto Histórico e às instituições que... Ao Instituto Histórico, não, ao Dr. Teotónio Pires e às instituições que o apoiaram por trás, garantindo ao Governo que aquilo era uma coisa que valia a pena ser aprovada e que cá daria o apoio que fosse necessário, apesar de isto ser autónomo, faltavam sempre os dinheiros para estas coisas, mas que essas instituições, quais eram essas instituições? A Junta Geral, da presidência do Coronel Leal, Silva Leal, e o Governo Civil, cujo governador civil era o meu pai nessa altura. Portanto, foram instituições que se propuseram imediatamente apoiar naquilo que fosse possível para a criação do Instituto. E é então que aparece finalmente o Decreto-Lei 20 de 4 de 1948. É criado na cidade de Agadroísmo, que é o Decreto-Lei número 36.842. É criado na cidade de Agadroísmo, um arquivo distrital, diretamente subordinado à Inspeção Superior das Bibliotecas e Arquivos, destinado a incorporar, guardar, conservar, inventariar, catalogar e facilitar a leitura pública, os núcleos documentais, que era exatamente aquilo que não acontecia, por exemplo, no Registro Civil, em que, se nós fôssemos amigos do conservador do Registro Civil, tinha acesso aos livros. Ou até se levava os livros para casa, como acontecia, quer dizer, a documentação, por exemplo, da Capitania Geral dos Açores, estava no Palácio dos Capitães Generais desde o tempo dos Capitães Generais. Os Capitães Generais foram extintos em 1828, lá quando é, e chegamos a 1944, a documentação continuava no Palácio dos Capitães Generais, obviamente, atirada lá para um canto, no fundo de uma sala, sabe-se lá se numa cave, como aconteceu, por exemplo, com a documentação, quase toda a documentação da Misericórdia de Angra, que já é do meu tempo como diretor regional, que estava aqui no edifício do antigo Hospital Velho, o Hospital Vinícius, agora já é o Velho e o Vinícius, este que está aqui a ruína daqui na Guarita, estava lá numa loja com o chão de terra e os documentos encostados à terra. Bom, encostados à terra durante dezenas de anos. A umidade do chão foi migrando os documentos acima. E chegou até esta altura, porque eles iam quase até ao teto. E chegou talvez até esta altura. Daqui para baixo era um fóssil. Portanto, um fóssil preto, que parecia carvão duro, saiu lá machadada, como aquilo estava consolidado.
Portanto, tudo que estava daqui para baixo perdeu-se. Não sabemos se perdeu alguma coisa, mas não sei se perdeu alguma coisa da Capitania Geral. O que é certo é que isto veio tudo parar hoje. Ora bem, mas ainda falando da criação do decreto, é muito engraçado quando a gente hoje vê aqui a equipe que aqui está a trabalhar nesta casa, lembrar que isto foi criado com... É o seguinte o quadro do pessoal. Um diretor, um aspirante e um servente. É isso. E eram estes 3 cavalheiros que iriam incorporar, guardar, conservar, inventariar, catalogar e facultar à leitura pública. O servente lá andava, vestido com a sua batinha cinzenta, o aspirante, não sei quem foi logo o primeiro, e o diretor, que foi o Dr. Batista de Lima, como veremos à frente. E é interessante verificar que um decreto de leis que cria 3 lugares tinha que ser assinado pelo Governo inteiro e pelo Presidente da República. Eu hoje não sei como é que é. Não sei como é que é um decreto, se calhar é só o Ministro da pasta que assina. Temos aqui logo o António Oscar Fernandes Carmona, António de Oliveira Salazar, o Cancela de Abreu, o Cavaleiro Ferreira, o Costa Umbraus, o Ministro da Guerra, o Santos Costa, também assinou, o Ministro da Marinha, o Alberto Tomás. Tudo isto teve que assinar este decreto. É evidente que era a burocracia da época, mas é um pouco absurdo, nos tempos que vão correr, a gente imaginar que era preciso este empenhamento. Por isso as coisas também eram muito complicadas, porque era preciso apanhar esta gente toda para apanhar a assinatura. Bom, então, na sessão do dia 7 de julho de 48, o Dr. Vitório Pires sugere que já tinha conversado em Lisboa, no Parlamento, na Assembleia Nacional, com o conservador da biblioteca privativa da Assembleia Nacional. Quem era? O Dr. Manuel Coelho Batista de Lima. Então, ainda um jovem, era um jovem, com 30 e poucos anos, um jovem licenciado em História, muito empenhado nas coisas da biblioteconomia. Nessa altura não havia cursos dessa natureza, era por formação própria que as pessoas se iam formando, e ele tinha muito bom prestígio, muita cotação dentro do meio da Assembleia Nacional. O Dr. Vitório Pires tinha falado com ele, bebeu algumas coisas daquilo que o Dr. Batista de Lima lhe disse, e o Dr. Vitório Pires teve a ideia que este é o homem bom para a gente convidar para vir até à Terceira, para nos dar algumas luzes para este projeto depois avançar. Uma coisa é criar, outra coisa é pôr em marcha. E é assim que, nessa altura, o governador, era o meu pai, propõe um voto de agradecimento ao Vitório Pires, que é aprovado por unanimidade, e o Vitório Pires propõe. O Vitório Pires que era em simultâneo, isto era engraçado, quer dizer, o governador era só substituto, o Vitório Pires que era o deputado era só substituto. Cada um trabalhava nas suas áreas e depois era no Instituto que discutiam estas coisas todas entre si. O Vitório Pires propõe que se peça à Junta-Geral, da presidência do Coronel Silva Leal, o Edifício da Graça. O Edifício da Graça, ora bem, e vou fazer aqui uma pequena pausa na conversa para descansar os vossos ouvidos, para vos mostrar aqui algumas fotografias. O Edifício da Graça, que é a Escola de Altas Escolas, ou Escola Infante do Henrique, na altura muito conhecido por Edifício da Graça, porque tinha estado ali o Convento da Graça. O Convento da Graça, esse depois foi confiscado pelo governo na extinção das ordens religiosas, depois é transformado em residência do conselheiro Alexandre Martins Pamplona Gordo Real, depois é comprado por um senhor que vem de Moçambique com muito dinheiro, e depois aquilo acaba sede de, se não é Requeira dos Artistas, é uma coisa qualquer anterior à Requeira dos Artistas, também tem lá a sua filha harmónica, enfim, e entrou em alguma decadência. E aquilo acabava de ser uma coisa mais ou menos feia, o que se vê ali, mas tinha um portão lindíssimo. Este portão tinha um portão lindíssimo, e vamos ver no negativo a seguir, e à esquerda tinha um grande chafariz, o chamado chafariz do Altas Covas, que continuou do Altas Covas, mas noutros sítios, como vamos ver. Este portão lindíssimo, o meu pai contou-me que na altura ele tinha sugerido que se salvasse o portão, para aplicar num sítio qualquer. O portão é notável, o portão vários metros de altura e tal. E que foi contrariado por alguém que disse, mas aquele portão aqui depois, aqui num ferreiro, aqui dá imenso jeito, porque aqui aproveita-se aquelas coisas para fazer outras coisas. Ou seja, o portão foi para um ferreiro para ser desmontado, desmanchado e usado às tiras, se calhar, para fazer rodas para carroças ou coisa assim. Ao fundo deste diapositivo vê-se ainda um bocadinho o portão, à esquerda vê-se um pouco da casa e entre os dois vê-se o chafariz de Altas Covas. Isto, portanto, é a frente onde está hoje a Escola Infante do Henrique. Agora, o sítio do portão foi muito bem mudado. Foi bem mudado para esta zona, que onde hoje está o edifício sede do Instituto Açoriano de Cultura, que foi construído para ser a sede da Assistência Nacional aos Tuberculosos. Era aí que o combate que se fez nacional contra a tuberculose, num território em que havia ali aquele terreno
que era o terreno do chamado passeio público. Era uma zona ajardinada onde as pessoas se iam passear, relativamente pequena, é o espaço da tal casa, do tal Instituto Superior de Cultura, e mais aquele pequeno jardinzinho, mas com uma vista para o poente, e aquilo era ajardinado, com banquetas e tal, e as pessoas iam para ali ao fim da tarde ver o pôr do sol. Bom, cá está as traseiras do Edifício da Graça. Ainda se vêem as arcadas do claustro do convento, um pedaço do convento que teria 4 lados, aqui já só tem 2, não é? É claro que isto está tudo com um ar muito abandonado já, que já está na fase final, e aqui já uma primeira urbanização ou ajardinamento do Alto das Covas, com a sua Escola da Graça, que se percebe lá atrás, e que foi construída com uma dimensão muito superior àquilo que na altura se precisava. Tão superior que a escola, propriamente dita, quando se muda para lá, só usa o lado esquerdo, o lado poente do edifício. E todo o lado nascente do edifício, para o lado da Rua do Rei, estava todo vazio. E é aí que o Tutor Pires pede, sugere ao Instituto, que se peça à Junta Geral para ceder aquele espaço da Escola da Graça. Foi por muitos anos conhecido por Escola da Graça, só mais tarde é que venha a ideia do Infante Henrique, do ano da comemoração do centenário do Infante Henrique, acho que é dos anos 50. 1960. 1960. E 60, exatamente. 1960. Então, aí é que... Foi o ano que eu nasci que eu tive 4 para ser Henrique. Não dá para esquecer. Deve ter havido milhares de Henriques nesse país. Como houve alguns Adolfos nos anos 30. Ora bem, este ajardinamento era completamente diferente daquilo que é hoje. Não se podia passar, ou antes podia-se passar de frente da escola, e havia 2 ou 3 plataformas arborizadas. Agora, como sabem, não há nada disto, há uma passagem assim, e temos estas árvores lindíssimas. Estas árvores estavam aqui, que prometiam crescer em graça e sabedoria, depois sujeitas aos tratos de poédano do pessoal que pode árvores nesta terra, ficaram isto que se vê ali, que é uma coisa absolutamente pavorosa. Eu só temo é que façam o mesmo dia às árvores da Passa Velha, que estão a ficar bem limpinhas. Bom, paramos aqui nos diapositivos, e então temos em agosto a outubro de 1948, vem cá o Dr. Batista de Lima. Parte pela Junta Geral para fazer uma análise da situação e ver o que é que se podia fazer. Ele publicou depois um relatório em que, minuciosamente, como era aliás seu timbre, conta tudo o que ele fez durante estes 3 ou 4 meses que aqui esteve. Andou por essas repartições todas, sacou toda a documentação que podia, o Governo Civil pagou as estatarias, porque não havia dinheiro na Junta Geral, o Governo Civil tinha sempre uns fundos, e pagou as estatarias de madeira, que era o que na altura se fazia, para encher as salas todas do Edifício da Graça com estatarias de madeira, e o Dr. Batista de Lima, com o seu servente, era o que ele tinha, um servente, e com a ajuda, obviamente, depois da Junta Geral, e em carros de bois e coisas do género, toca a carregar documentação em maços, tal como estavam nos lugares de origem. A primeira coisa era trazer tudo para o Convento da Graça e logo se vê o que é que se vai fazer com isto tudo. Mas já quando entrava no Convento da Graça, já entrava com alguma ordem, quer dizer, eu vi fotografias, por acaso não as tenho aqui, fotografias das estatarias, a documentação já estava minimamente arrumada, basta seja pela origem dela, não é? Bom, o que é que se incorpora nesta primeira dose, digamos assim, de documentação? Incorpora-se a documentação da Capitania Geral, que é absolutamente fundamental e é a única documentação dos Açores que dá, digamos, que tenha uma abrangência açoriana, tudo o resto é distrital. Ponta Delgada tem a documentação de Ponta de São Miguel e Santa Maria. Nós aqui a documentação de Terceira, Graciosa e São Jorge, que aliás já não é distrital, mas no fundo continuamos a ocupar a mesma área de interesse, e o Arquivo de Faial, que é criado muito mais tarde, para as 4 ilhas, que há pouco falámos. Bom, é a Capitania Geral que entra, é a documentação da Mitra, são os paroquiais. Os paroquiais é uma coisa enorme. Estamos a falar de todas as freguesias da Terceira, Graciosa e São Jorge, todas elas com livros de batismos, casamentos e óbitos, e ainda os livros das visitações, os livros do rol quaresmal. O rol quaresmal é uma coisa que hoje ninguém imagina o que é que possa ser, mas veio quase até aos meus dias, era um rol que, daquele conceito da desobriga pascal, que cada católico tinha que fazer uma vez por ano, a Igreja, que era a Igreja Oficial do Estado, controlava isso e fazia o chamado rol quaresmal, ou seja, o padre ia casa em casa, estamos a falar do século XVIII, século XIX, rua a rua, de casa a casa, e fazia um inventário das pessoas que moravam naquela casa. Sim, ou não,
que era se estava ou não estava, se tinha feito a desobriga pascal, que é confessar-se e comungar-se, ao menos uma vez no ano. Bom, essa documentação é absolutamente preciosa, porque nós temos o elenco das casas, uma a uma, por ruas, e as pessoas que viviam dentro da casa, a idade da pessoa, e é considerado o agregado familiar incluía a criadagem. Portanto, temos às vezes uma senhora velhota que vive em casa com 5 criados, por exemplo. Lá dei o nome dos 5 criados, porque tudo o que tenha mais de 12 anos, que era considerada a idade mínima para a desobriga, tudo o que tinha mais de 12 anos já constava da desobriga pascal. O que é uma coisa absolutamente fundamental para a reconstituição dos ambientes das casas de Angra. Às vezes há uma certa dificuldade porque houve casas que, por exemplo, a rua que tinha 30 casas, hoje pode ser só 28. E portanto, por erro de uma casa, a gente falhar o resto da rua. Mas como há algumas casas que são de referência, muitas delas conseguem-se realmente encontrar e definir. Uma das casas que tinha mais gente era a casa que todos nós conhecemos como sendo a sede da Junta Autónoma dos Esportes, depois conhecida pela casa do Conde Vila Flor, depois conhecida pela casa do Escondo ao Alva, e agora é a casa da Verde Maçã que está por baixo, que é que está a dar o nome à casa em si. Mas era a casa, realmente, era a casa aquela casa é feita com os dinheiros do contrato do tabaco, era caso para se dizer que era a casa do contratador. É uma expressão que nunca se usou, mas era uma manifestação de força ter uma casa daquela. E aquilo tinha sempre 10 e 12 criados lá dentro, que vêm todos indicados no rol João. Tudo isso foi parar ao novo arquivo e à nossa Escola da Graça. Mas perdeu-se imensa coisa. Porque nestes séculos todos, de desinteresse por documentação, etc., perdeu-se, por exemplo, toda a documentação dos donatários, dos capitães donatários, até entrar na coroa da donataria. Perdeu-se praticamente a documentação toda, até dos corregedores, por exemplo. Os corregedores dos Açores também seria uma documentação central açoriana, porque a corregedoria era aqui em Angra. Essa documentação praticamente também desapareceu toda. Depois há uns bocadinhos, assim, quer dizer, mas o grosso, o essencial, perdeu-se. Dos conventos também se perdeu muita coisa. Temos alguma coisa, mas perdeu-se imensa coisa. Temos alguns documentos, até alguns livros absolutamente fundamentais dos conventos, lindíssimos, creio que algum ou dois já estiveram ali, não sei se ainda estão ali expostos nesta exposição, que é o registro das freiras, com letras da folha de ouro, que é uma beleza. Por outro lado, isto permitiu a entrada no arquivo distrital, ou então chamado arquivo distrital, da documentação privada que também havia nessas casas. Todas as casas, as chamadas, as grandes, qualquer edifíciozinho com uma porta e uma janela é uma casa. As casas de residência, como então se diz, é uma casa. Mas, quando se diz uma casa em termos históricos, é o conceito de casa, lá em casa fazia-se assim, lá em casa não quer dizer que seja dentro da minha casa, é a casa como o agregado histórico, digamos assim. Era a casa do Conde da Praia, era a casa da Madre de Deus, é a casa dos Betancourts de Trás da Sé, é a casa de... Essa gente que produzia a documentação. Certo? A documentação era produzida nessas casas essencialmente para a defesa de interesses próprios. Não havia registro civil, não havia registro predial, não havia os notários. Há também outra documentação importantíssima que entrou aqui logo na primeira leva, foram os chamados tabeliães, depois chamados notários. Temos documentação desde os princípios, talvez dos finais do século XVI. Aqui. Bom. As casas, propriamente, a mais importante casa, as duas mais importantes casas que havia aqui, era a casa dos remédios, dos provedores das armadas, aqui atrás, exatamente aqui atrás, o Soares Panticastro, e era a casa do Conde da Praia. A casa do Conde da Praia ficava, uma lindíssima casa, um solar enorme, ficava no sítio onde é hoje o Instituto, se chama Meteorologia, lá em cima de Santa Luzia. O Observatório Meteorológico, exatamente, o Observatório Meteorológico. Essa casa foi comprada no final da decadência da família. A maior parte destas casas entraram em decadência com a extinção dos vínculos, dos morgadios. Eles estavam habituados a que os bens passavam de geração em geração sempre intocáveis, quando muito acrescentados com os rendimentos desses próprios bens, incorporavam os bens e quando passavam à geração seguinte ainda tinham mais que aquilo que herdaram. De repente, é extintos os morgadios, já não é só o primeiro, o mais velho que herda, ou seja, o tipo tem 12 filhos, os bens são divididos por 12. O que significa que 2 gerações depois está tudo na miséria. Porque os 12 mais divididos por 12 e mais por 8 e mais por 7, porque aquela gente era muito prolífica naquele tempo, resultado, dentro de muito pouco tempo, eles tinham os brasões no dedo, mas os brasões já não eram dourados.
já eram feitos de lata, digamos assim. A casa do Conde da Praia, praticamente entra em falência nos finais do século XIX, princípios do século XX, é vendida e é comprada. Para já instala-se lá uma escola, que era a escola do professor Aniceto dos Santos, para se ver como é que é este enredo. O Aniceto dos Santos, o velho Aniceto dos Santos, foi também contratador de tabaco. Morou na casa da rua de Direita, a tal da Verde Maçã, como contratador de tabaco, com aquela grandeza que aquela casa tinha. Meteu-se num negócio de contratação de tabaco, que eram uns negócios muito complicados, que dava para ganhar muito dinheiro, mas se a coisa falhavam as contas, podia ter que dar uma indemnização enorme ao Estado. Foi o que aconteceu a ele, teve que dar uma indemnização de tal ordem que acabou por ter que vender. Ele era dono dessa casa e de uma casa da Rua do Marquês, onde hoje está a fazer a obra para o Centro de Conhecimento dos Açores, que era a casa dos meus pais, onde os meus pais nasceram ali atrás, a seguir ao Jardim Público. E era dono também de uma quinta na Canada dos Céus. Tudo isso foi à vida, com a indemnização que ele teve que dar ao Estado, e o professor Aniceto dos Santos, que era um homem ilustrado, culto, etc., para sobreviver, montou uma escola. Montou uma escola que foi o Colégio Angrense, foi um colégio muito famoso na época, era um homem que, enfim, tinha muita capacidade para fazer o que fez, e montou essa escola. E essa escola acaba de pararam para baixo do Conde da Praia, em Santa Luzia. Depois vem a República manda sair do Convento de São Francisco o seminário que estava instalado no Convento de São Francisco, juntamente com o Liceu. A República declara-se dona do Convento de São Francisco, que tinha sido expropriado na extinção dos conventos, e o seminário fica sem casa. E o seminário então vai para o Convento de Suacina, para a casa do Conde da Praia em Santa Luzia. Os seus cónugos acharam que eram os seus cónugos, os seus padres, os alunos, esses eram jovens, não tinham problema. A gente imagina o que é subir aquela miragaia toda, numa época em que não havia automóveis e tal, a carroça até subiria aqui com dificuldade, enfim, com os chãos que deviam ser péssimos, e portanto começou a haver queixas de que aquele sítio não era bom para a instalação do seminário. Aparece à venda o edifício do Barão, da casa do Barão de Romário, outra que também entrou em falência, de fronte do Palácio dos Capitães Gerais, onde hoje está o seminário, mas que era só aquela casa que se vê ali, a seguir à Casa das Baldaias. Era só aquela, tudo o resto, e aquela curva para a Rua do Rei, tudo o resto era jardim, era o terreno da casa. Era preciso pedra, nessa altura não havia blocos, era preciso pedra. A pedra ia buscar a dois sítios. Ou se ia buscar à pedreira, e tinha que se talhar e cortar, ou arranjava-se um edifício que se desmontasse e plantava-se a pedra. O edifício do Conde da Praia foi desmontado, a casa do Conde da Praia, com dois lindíssimos brasões na fachada. Nem a família foi lá para os tirar e os guardar. Os brasões devem estar cortados em pedras e a fazer o muro. Bom, e foi tudo transportado em carroças, cá para baixo para a Rua do Rei, para fazer aquilo. Portanto, quando quiserem cheirar, sentir o odor histórico do Conde da Praia, não é lá em cima, era a Rua do Rei do seminário. Mas eu estou a fugir muito da nossa conversa para dizer que o arquivo do Conde da Praia, que é um arquivo absolutamente fabuloso, foi parar a uma loja, numa casa na Rocha, que é ao lado do Centro de Oncologia, que é hoje um parque de estacionamento. Era a casa da Dona Palmira de Noronha, viúva do último Visconde de Brus, do Titório de Brus, e que levou a documentação toda para lá e estava tudo numa loja, provavelmente com alguma documentação já perdida. O Dr. Batista de Lima sabia disso. Foi o primeiro passo que ele deu, foi ir buscar as coisas de Conde da Praia, ao posto em campo para conseguir sacar as coisas de Conde da Praia. E foi oferecido o arquivo. O arquivo aqui dos remédios, infelizmente, esteve na mão, depois também daqui dos remédios terem sido vendidos, em 1908 aqui ao orfanato. O arquivo estava no continente já, na posse dos descendentes. Foi oferecido ao Dr. Eduardo Abreu, que era o médico da última dona daqui, não tinha herdeiros, e ofereceu ao médico, o Dr. Eduardo Abreu, cuja documentação outro dia oferecia aqui à casa. O Dr. Eduardo Abreu não era historiador, não havia arquivo aqui nesta terra, e sabia que em São Miguel havia uma pessoa muito empenhada em questões históricas, que era o Dr. Ernesto Canto. E então e era descendente dos cantos aqui dos remédios. E ele então ofereceu o arquivo da Provedoria da Armada, ofereceu ao Dr. Ernesto Canto. É por isso que o arquivo está hoje no Arquivo Distrital de Ponta Delgada. Muitíssimo bem conservado, etc. Mas enfim, por essas curvas da história foi lá para. Mas há outros arquivos particulares que deram entrada aqui na sequência desses. O Arquivo da Madre de Deus, importante arquivo, o Arquivo da Família Barcelos, o Coelho Bosco, o Dr. Luís Ribeiro, e já arquivos mais pessoais, já não de família. Dr. Luís Ribeiro, Dr. Henrique Brás, José Agostinho, meu pai, que entreguei o ano passado, Eduardo Abreu, etc. Mas perdeu-se a maior parte dos arquivos familiares.
A minha gente, por exemplo, lá de Forjasca, tinha um arquivo, quer dizer, era numa casa que é ali na Praça Velha, onde hoje é por baixo, como é que se chama, o Central, não é? O café, onde era o Banco Pinto Souto Maior, aquela casa. Foram para Lisboa, os que ficaram donos dessa casa, ninguém sabe do arquivo dessa família, que devia ter documentação, do século XVI, XVII, XVIII, como todos tinham. Eu, pessoalmente, tenho mais um arquivo, que é da família Pacheco de Mel, que é a casa que é hoje o centro de restauro na Rua de Jesus, e cuja casa de verão era a Quinta das Mercês, no Caminho de Baixo, que está exemplarmente bem restaurada. Essa documentação dessa gente, felizmente só chegou aos nossos dias e está na minha mão. Qualquer dia vem aí com uma prateleirazinha que já deve estar aí reservada. Bom, portanto, como isto se fez o arquivo? Avançou-se para o arquivo. Isto passa-se, portanto, o arquivo é de 48, só em 56 é que se cria a Biblioteca Pública. As pessoas podem, as pessoas aí na cidade, não os da casa, naturalmente, podem pensar que isto são coisas, instituições. Não. O arquivo é que criou a necessidade de se pensar na biblioteca. E que já havia uma biblioteca em Angra, que era a Biblioteca Municipal. Uma biblioteca com um fundo antigo, com os livros que pertenceram ao conselheiro José Silvestre Ribeiro, que tinham sido oferecidos à Biblioteca Pública, com umas estantes lindíssimas que tinham pertencido ao Almeida Garrett, e o Dr. Batista de Lima, que era um homem que tinha uma capacidade para lançar as garras, no bom sentido, às coisas, e quando deitava a garra a uma coisa nunca mais a largava, começou a imaginar que, para começar a Biblioteca Pública, a biblioteca não tinha livros. Ia-se começar a partir do zero, e muito tempo isso ia levar até ter alguma coisa que se visse. E então propôs à Câmara Municipal que a Câmara Municipal transferisse para o edifício do arquivo, portanto para o Palácio de Betancourt, já vamos falar dele, transferisse a documentação, o chamado Biblioteca Municipal. Bom, nessa altura, o diretor da Biblioteca Municipal era o Sr. Gervásio Lima, que é um homem, enfim, que toda a gente conhece pelos seus trabalhos históricos sobre a Terceira e que trabalhou ali toda a vida na Câmara. O próprio Dr. Luís Ribeiro era secretário da Câmara. E, portanto, quer dizer, no fundo eram sempre as mesmas pessoas que estavam nos diversos sítios e que controlavam isto tudo em termos culturais. E o Luís Ribeiro aprova, obviamente, essa transferência. O Gervásio Lima, acho que já tinha morrido na altura, mas havia um funcionário na casa que tinha vindo para cá há poucos anos e que estava a trabalhar como funcionário da Biblioteca Municipal, que era o Sr. João Afonso. E então o Sr. João Afonso foi transferido da Biblioteca Municipal para o edifício, para o Palácio de Betancourt, com os livros. Mudou-se de funcionário, livros e tudo. O núcleo principal, digamos assim, dos livros da biblioteca foram escolhidos, digamos assim, os mais bonitos, os mais interessantes, em termos até de encadernação, que havia muita coisa antiga ali. Estavam naquele edifício lá debaixo do Palácio de Betancourt, na sala à esquerda quem entra, naquelas prateleiras todas com as lindíssimas redezinhas de cobre, enfim, dava uma sala com um aspecto vetusto destinada à investigação. Ora bem, até que começa-se a falar, então, vamos falar aqui rapidamente deste edifício. Este edifício, o Palácio de Betancourt, que há que, entretanto, nas reuniões do Instituto Histórico também se propõe, eu penso que o Dr. Vitor Pires, propõe que a Junta-Geral peça ao Estado, à Administração-Geral dos Correios, porque neste Palácio de Betancourt também, outra casa que tinha também isso saído daqui para fora, e que também, de quem não se conhece a documentação, o Palácio de Betancourt já tinha sido residência do Bispo, quando ardeu a antiga residência do Bispo, onde é hoje a Junta-Geral, já tinha sido residência do Bispo, Paço Episcopal, portanto, já tinha sido o Liceu de Angra do Bispo, e era, nessa altura, a chamada Estação Telegráfica Postal, portanto, dos Correios. Aliás, há fotografias ainda, com aquele brasão lindíssimo que tem na fachada, o que lá tem é uma coisa de madeira pintada de Correios e telégrafos, no meio do brasão. E então, o Dr. Pires propõe que se peça este edifício ao Estado para instalar aqui o arquivo. Que era um edifício novo, tinha todas as características boas para isso, o edifício era muito mais pequeno do que é hoje. Se olharmos para isto que está aqui projetado, as duas janelas do lado esquerdo foram acrescentadas. O edifício era central com o portão, com aquelas lindíssimas colunas salomónicas, 3 janelas para um lado, 3 janelas para o outro. Mas se virmos aqui o alçado lateral para a Rua dos Cavalos, o edifício só tinha 2 ou 3. Agora não tenho a certeza. São duas. Acho que são só 2 janelas. Aquelas que dão ao lado esquerdo aqui da fotografia. Até à esquina. Portanto, as outras 3 janelas e mais o portão foram acrescentadas. Foram acrescentadas, mas numa proporção muito bem conseguida, que as pessoas hoje olham para aquilo e ficam com a sensação que aquilo é o edifício original. Na realidade, quem entra dentro do edifício
reparará que as salas, por exemplo, do primeiro andar, virado para a Rua da Rosa, as salas são todas em abóbada de berço muito altas. As salas destes quartos aqui viradas para a Rua dos Cavalos, já são salas com placas de metal, etc. Portanto, por dentro é um edifício normal, novo, com placas no chão, para levar o peso que se previa que viesse a ter ali com as questões com a transferência dos livros. Esta aqui é o decreto, que já falámos nele. Aqui é aquela parafernália de políticos que assina o decreto. Esta é uma curiosidade, meramente uma curiosidade. Eu como genealogista, tenho sempre um drama com as pessoas que querem que eu às vezes faça uma genealogia escrevendo o nome delas tal como o avô delas escrevia. Ou o bisavô delas escrevia. Não, como o bisavô escrevia assim. Eu já não uso este nome, mas o meu bisavô escrevia assim. Isso, mas o seu bisavô sabia escrever? É a primeira pergunta que eu normalmente faço. A pessoa não sabia escrever, ele não escrevia de maneira nenhuma, como é evidente. Bom, ele dizia o nome. E o padre é que fazia o registro. E o padre fazia o registro, muitas vezes, da maneira que lhe soava. Então, se houvesse um nome estrangeiro, era daí isto dos Betancourt. Só aqui nos registros de Angra aparecem estas variações todas sobre o nome de Betancourt. Mas, curiosamente, porque, por exemplo, vamos para o Brasil, e no Brasil estas versões aparecem todas. Quase todas. Sobretudo esta segunda do lado esquerdo, Betancourt, terminada em R. Ou Bitancor, também, que é do lado direito, em baixo. Aqui na terceira, e curiosamente também na Madeira, mantivemos sempre a versão francesa correta, com BE e 2 T's. Nunca nos deu para abreviar, como outros nomes estrangeiros que vieram para aqui, como o caso dos Fischer, por exemplo. Fischer, que hoje, com SH, e que hoje toda a gente escreve aí Fischer com X. É uma pena, ou até com CH, que então ficou ruim. Mas isto é uma variante. Aqui temos o solar da Madre Deus, aquela casa Betancourt, a gente estou a falar do Palácio Betancourt, havia 2 palácios Betancourt em Angra. A casa da Madre Deus, que era a casa-mãe dos Betancourt, e depois há um ramo da casa da Madre Deus, um filho segundo da casa da Madre Deus, que casa com uma senhora Morgada e constitui a sua própria casa. Então vai construir a casa da Rua da Rosa com o seu magno. O brasão que está aqui não era seguramente o brasão que teria estado lá no tempo deles. Quando chega aos nossos dias, o brasão está rapado. Porque houve também uma das leis da República, que foram muito anticlericais, e por outro lado também muito antiprivilégios, etc. E por outro lado também sempre a precisarem, como todo o governo português de todos os tempos, sempre a precisar de algum rendimento. Antes da República, no tempo da monarquia, o governo dava um título a uma pessoa, o visconde, conde ou marquês, e a pessoa tinha que pagar os chamados direitos de mercê. E não era uma brincadeira nenhuma. A pessoa, para usar um título que a remunerava de serviços prestados à comunidade, depois ainda tinha que pagar para poder usar o título. Bom, era uma fonte de rendimento. A República já não podia cobrar dinheiro sobre os títulos, porque os títulos foram todos extintos, então cobrou dinheiro sobre quê? Sobre os brasões que havia nas fachadas das casas. Bom, e houve 3 soluções para isso. Houve quem pagasse, pura e simplesmente, para manter o seu brasão lá. Houve quem cobrisse o brasão com uma camadinha de cimentozinho e transformou aquilo tudo em liso. E depois, mais tarde, na esperança de mais tarde, pudesse tirar aquela, se calhar não foi com cimento, foi com gesso ou com uma massa qualquer, que se pudesse depois limpar. E os terceiros, os mais radicais, pronto, olha, então não estou para pagar, pura e simplesmente picaram o brasão e os brasões, desapareceram muitos brasões de fachadas de casas, foram partidos à martelada para não pagar esse imposto. Aqui provavelmente foi isso que aconteceu. Ainda por cima, eles já não viviam cá, não estavam para amassadas. Porque o brasão que estaria aqui seria seguramente o chamado um brasão esquartelado, com as 4 principais famílias que eles representavam, e que ainda hoje existe um exemplar numa quinta que há ali, chamada Quinta Contente, em São Mateus, a seguir à igreja, quando se começa a caminho do Negrito, à direita, há ali um caminho para cima, e há ali uma quinta com um portão grande, com uma ermida, por cima do portão tem um brasão, que seria certamente o brasão que estava aqui. O Dr. Batista de Lima, o que queria, quando dirigiu as obras de recuperação deste edifício, o que queria era lembrar aqui, essencialmente, a família de Betancourt. E fez um chamado brasão pleno de Betancourt, um desenho muito bonito, está extraordinariamente bem executado, está com a mesma qualidade técnica de toda a moldura do brasão, que é absolutamente notável. No meu entender, é um dos portões mais interessantes dos Açores. Bom, isto é conversa isto é só para matar soldados, do saguão do Palácio Betancourt, que só em 1959, eu lembro-me disso, eu lembro-me de terem posto estes azulejos aqui, que eram os azulejos da fábrica Batistina, que era uma célebre fábrica, que depois, hoje, é a fábrica de Santana.
E há um pormenor nestes azulejos muito curioso. É que mandaram para fora fotografias, para eles fazerem os desenhos, não é? Há várias fotografias. E uma delas, à direita, quem entra, é o Cais da Figueirinha. Bom, ou antes, é a fortaleza, o relvão e o mar embaixo. Bom, só que todo este conjunto de azulejos é relativo ao século XVII. Bom, ora, o Cais da Figueirinha é feito, ou antes, a estrada que leva ao Cais da Figueirinha é feita só no século XIX. E pior que isso tudo, havia 2 batelões que naufragaram ali contra o Cais da Figueirinha e estavam na fotografia. Os 2 batelões também estão aqui, nos azulejos. Como se tivessem lá que naufragados desde o século XVII. Enfim, é uma pequena curiosidade. Claro, e alguém perguntar como é que é isto, foi o erro. Foi o erro da conta. A lindíssima escada para cima, esta segunda escada, como sabem todos os da casa, não existia. A escada terminava contra a parede, teria porventura uma janela para fora e depois tinha os 2 bancos de escada para trás. Cá está a sala de leitura de reservados, esta documentação toda que está aqui à volta, esta documentação não, destes livros, eram os tais livros que vieram da Biblioteca Municipal. Esta fotografia para mim é interessante porque foi a última cerimónia que se realizou no Palácio de Betancourt. Eu tenho o Dr. Avelino Menezes, secretário, então e hoje secretário de Educação, é que chamou a atenção para isso. Hoje será, porventura, e foi a última cerimónia que se realizou nesta casa, foi quando nós, eu e meus irmãos, entregámos ao arquivo, à biblioteca e ao arquivo, a documentação do meu pai. Fez-se aqui uma cerimónia engraçada, com a família, houve discursos, etc. E, na altura, o Dr. Avelino Menezes fez uma coisa que muito me sensibilizou e que é importantíssimo para a cidade, é que eu tinha escrito um artigo há algum tempo antes, prevendo que pudesse um dia haver alguma secretaria que quisesse instalar-se no Palácio de Betancourt, sei lá, as finanças ou não sei o quê, começasse a fazer furos para meter eletricidade e computadores, etc. E aquilo deixava de ser visitável, não é? Fiz um artigo a chamar a atenção para o destino do Palácio de Betancourt e que dava-lhe 2 sugestões. Ou fica ali o arquivo, vindo para aqui exclusivamente a biblioteca, separando a biblioteca do arquivo, que é uma coisa que aconteceu no país inteiro e que no meu entender, continuo a achar que devia ser assim. Ou então juntava-se a biblioteca, este edifício de Betancourt, o Palácio de Betancourt, ao museu, para fazer ali um museu de artes decorativas. Ou seja, a reconstituição de uma casa do século XVIII, porque as grandes casas que são habitadas, fatalmente vão desaparecer todas, mais tarde ou mais cedo, e não fica um testemunho de como é que seria uma casa do século XVIII. E então era mobiliar esta casa tal como ela terá sido, não com as coisas que lá estavam, porque já sabemos quais foram, mas ao gosto da época. O Dr. Avelino Menezes aproveitou esta cerimónia para anunciar que o Governo tinha decidido seguir a minha sugestão para que, não para a biblioteca, e não para ficar lá o arquivo, mas para ficar lá uma extensão do museu. O que me deu grande satisfação, por 2 razões. Primeira, porque é um belíssimo destino para a casa e está-se a trabalhar nisso. E segunda, porque eu acho que foi a primeira vez na vida que deu uma sugestão no arquivo do jornal e alguém a aproveitou, porque nesta terra normalmente a opinião publica-se e depois fica publicada. E raramente se segue. Aliás, tenho aí uma outra sugestão dada aí nos jornais, recentemente, vamos a ver o que é que dá. Ora bem, e começa-se a pensar no Palacete de Silveira e Paulo, quando encerra o ciclo da biblioteca do Palácio de Betancourt. Começa-se a pensar no ciclo de Silveira e Paulo, mas é interessante olhar para esta fotografia. É pena aquela fotografia da direita está muito... não, isto é na próxima. É interessante olhar para esta fotografia. Vão reparar que aqui tem uma mancha muito grande. Isto aqui é o Palacete de Silveira e Paulo. Aqui está a Igreja de Conceição. Aqui está o Soares de Mendes, com o seu largo aqui à frente. Isto é o Palacete, com este jardim todo. Isto era a zona que pertencia ao Palacete, que era a casa, isto era a casa da família Noronha, do Visconde de Noronha, que foi cunhado do Conde da Praia, e aliás é uma história fantástica, porque o Sr. Silveira e Paulo, que fez uma grande fortuna em São Tomé e Príncipe, isto é dinheiros, chamados dinheiros de São Tomé e Príncipe, dinheiros do cacau e do café. Por isso é que é aquela expressão do cacau. O cacau, que a gente fala muito e todos gostamos de ter, vem do cacau de São Tomé e Príncipe, de onde vieram pessoas, nos finais do século XIX, com fortunas imensas. Estes 3 irmãos que vieram de São Tomé, os 3 Silveira e Paulo, fizeram 3 casas aqui na cidade. Uma, o Palacete, outra do outro lado da rua, a Casa de Canto, onde hoje é a Secretaria Regional do Ambiente, era a casa do Dr. João Rodrigues, que era casado com uma senhora descendente dele, e outra no caminho de baixo, a chamada Vila
na altura era a Vila... Estava a escapar o nome, que é onde morou o Sr. Tomé Parreira, ali na Aberta, aquela casa junto ao mar, com um grande gradeamento na frente, que é uma casa bem desta época, não é? São tudo casas desta época. Aqui o senhor Silveiro Paulo, que fez esta casa, o palacete, antes de concluir a obra, teve problemas financeiros, complicações, etc. Em resumo, ele verdadeiramente nunca acabou bem o palacete. A própria hall da entrada do palacete, se repararem, quem conhece o primeiro andar, com lindíssimos tetos, com chãos magníficos, etc., o hall é muito pobre. O saguão da casa é muito pobre. Uma escada, uns azulejos no chão, quer dizer, faltou acabar aqui. Ele nunca viveu aqui. Ele nunca chegou a viver aqui. A única pessoa de família que viveram aqui foram os primos deles, que viviam cá na terceira, que chegaram a morar na casa. Depois, esta casa foi comprada pelo Estado, e a proposta da casa de ser comprada pelo Estado para instalar a escola industrial e comercial foi feita pelo Sr. Conselheiro Madeira Pinto, que era nessa altura o diretor-geral do ensino, ou o que era, em Portugal. Bom, e só porque ele deu a sugestão que se comprasse esta casa, aqui foram logo dar o nome do Sr. Madeira Pinto à casa. Os mais velhos sempre conheceram esta casa como a Escola Madeira Pinto. Talvez aqui já não haja ninguém que se lembre de chamar isso Escola Madeira Pinto. Bom, mas isso é sinal de que estamos já mais velhos. E era a Escola Madeira Pinto, que ninguém sabia aqui quem era, porque era um senhor que passou depois já à clandestinidade, quer dizer, um diretor-geral, daqueles muitos diretores-gerais que houve e tal. Bom, seja como for, foi assim que funcionou. Funcionou depois, sempre com este espaço atrás, isto era tudo para jardinar. Ele nunca chegou a jardinar aquele espaço. Estamos a falar em 2 alqueires, ou 3 alqueires de terra aqui, no meio do bairro de Porto Santo. Ele nunca chegou a jardinar, até que aqui, eu conheci aqui, por exemplo, tudo carregado de bananas e de fruta. Não sei, talvez fosse a Junta Geral, faço lá a ideia, porque o edifício depois era dos carros, não era? E era a Junta Geral que o mantinha. Depois vem, aquilo é anexado ao seu, chamado anexo, e aí começam a cortar as bananeiras e então a pôr ali edifícios. Primeiro foram os contentores e depois mais uma série de edifícios para criar mais salas de aula, e aquilo ficou quase tudo ocupado com salas de aula. Seja como for, era uma coisa obviamente transitória, para que um dia se pudesse voltar a pensar ser ali, pôr ali no coração do bairro de Porto Santo um jardim que seria um pulmão verde de um bairro muito concentrado, com muito cimento, muito alcatrão, muita telha e com muito pequenos espaços verdes, pequeníssimos espaços verdes atrás das casas. Isso seria uma espécie de jardim público da parte alta da cidade. Bom, não foi isso que se pensou, porque entretanto houve um governo, e agora permitam-me algumas palavras menos... esta fotografia é uma coisa. Esta fotografia não sei quem é. Eu encontrei esta fotografia na internet. Não sei, ela é tirada seguramente através de um drone e é tirada do lado do mar. Reparem que em primeiro plano está a Igreja da Misericórdia, logo atrás está o Palacete. E entre estas duas coisas está a cidade inteira. Portanto, houve aqui uma capacidade de focagem para aproximar estas duas imagens. Mas, deste sítio, via-se a Igreja, o Palacete, a Igreja da Misericórdia à frente, a Igreja da Conceição lá atrás e o Palacete. E já se vê também o guindaste a construir o que já prometia. E o que é que prometia? Foi a construção do edifício aqui, que impediu a vista, quer quem estava nascente, quer quem estava a pôr. Quem está por baixo deixou de ver isto aqui em cima. Esta fotografia hoje é impossível. Quem estava deste lado, aqui a casa aqui da doutora Helena Monjardim, foi uma casa conhecida da cidade, por ter uma vista e um direito de vista, foi obviamente ofendida e perdeu qualidade com a construção do edifício que lhe cortou a vista. São pormenores do urbanismo que deviam ser respeitados e que foram integralmente desrespeitados com a construção deste edifício. Eu não estou a falar do edifício e da qualidade do edifício, isso é outra conversa. Estou a falar da localização. Ora bem, temos então aqui do Biblioteca Pública e Regional Luís da Silva Ribeiro, uma mesma instituição, 2 estilos. Este estilo da esquerda, não sei se resistirá tanto tempo à nossa análise e à nossa apreciação positiva quanto o Palácio Betancourt, e se repararem, não sei, porque a arquitetura moderna fabulosa, por esse mundo fora, felizmente existe, e ela até agora tem resistido ao tempo e continua a ser apreciada como um ícone do seu próprio tempo. Espero que aconteça isto com esta, já agora, espero que aconteça. Mas tenho as minhas dúvidas, e tenho as minhas dúvidas essencialmente por causa da localização. Isto era a Rua de Morrão. O Morrão era uma ruazinha estreita aqui da cidade que fazia a ligação entre a Conceição e a Rua de Santo Espírito,
E o morrão, é uma coisa que talvez ninguém saiba aqui, mas o morrão, a palavra morrão vem de moranos. Moranos que dá origem a morganho, é de rato. O morrão era um tipo que era conhecido por moranos. Um tipo que morava na rua. A rua do morrão. E depois, por uma deturpação, este deslizar que as palavras têm, que vão evoluindo, acaba em morrão, uma coisa que começou em moranos, que era morganho. A rua de morrão agora tem aqui, meia escondida, a biblioteca pública, quer dizer, com uma fachada que a gente até às vezes apetece olhar para o outro, mas a fachada não será para o outro lado. Ficamos sem saber bem. Mas seja como for, fez-se uma cerimónia de inauguração aqui da biblioteca pública, da nova biblioteca. Ou antes, anunciou-se um dia nos jornais da Terceira que amanhã à noite, ou na segunda-feira à noite, ou à tarde, ou quando é que for, acho que foi à noite, seria feita a apresentação pública do novo projeto da biblioteca. Ora, eu, nessa altura, eu ainda era funcionário da biblioteca. Eu só me reformei, acho que no ano seguinte, ou pouco tempo depois. Eu tinha vindo de uma comissão que tinha estado em Marrocos, tinha voltado para o trabalho dentro da biblioteca e estava a par do que se passava na biblioteca. Mas não estava a par, e creio, e não sei se algum dos funcionários da casa estava a par, de que se estava a combinar fazer uma nova biblioteca pública e arquivo. Ou seja, fez-se uma biblioteca pública e arquivo completamente à margem do pessoal da própria biblioteca pública e arquivo, que daria a sua opinião sobre o conteúdo, sobre o modo de fazer. Ainda há 5 minutos temos aqui a falar, reparem, um edifício modernérrimo. Em qualquer edifício modernérrimo hoje, carrega-se num botão, desce um projetor de slides, desce aqui um ecrã e estamos a projetar aqui atrás. Aqui estamos com uma maquineta montada em cima de um piano, a projetar entre duas, não pode ser maior, senão fica cortado. Isto significa que o pessoal da casa não foi ouvido. O pessoal da casa tem sido ouvido. Atenção a isto, atenção àquilo, atenção ao outro e a tantas outras coisas que podia ter sido ouvido. E, sobretudo, integrar o pessoal da casa para que isto fosse uma obra coletiva, fosse uma obra da comunidade, já não digo da cidade inteira, mas pelo menos daquela comunidade que se dedica a este tipo de trabalho. E então faz-se a cerimónia aqui no Palácio, no Palacete. Eu fui à cerimónia, quero ver o que é que sai daqui, que eu não fazia mais pequena ideia o que era o projeto. E vejo, eu estava com o vejo uma mesa, e na mesa tinha 2 pessoas. O Sr. Carlos César e o Dr. Vasco Pereira da Costa, o Presidente do Governo e o Diretor Regional dos Assuntos Culturais. E eu pergunto, mas onde é que está o autor do projeto? Deve estar aqui, se calhar não veio. Não veio, porque na altura, se calhar, não acharam qualquer razão. Não veio. Não, já veio. Era uma senhora, uma arquiteta bem conhecida, a arquiteta Inês Louro, e que estava sentada na plateia. E eu perguntei, mas onde é que está o diretor o diretor da casa, o dono disto, afinal? Também estava na plateia, um pouco mais atrás. Ou seja, a mesa não teve sequer, a mesa, o Presidente do Governo, o Diretor Regional dos Assuntos Culturais, não tiveram a atenção, a gentileza, de chamar para ali o dono da casa e o autor do projeto. E conseguiu-se fazer uma apresentação em que a projetista não falou praticamente do assunto. E no fim, eu levantei o dedo e disse que eu gostava de pôr uma questão. Sessão encerrada, isto não é para discutir, é só para apresentar. Portanto, não foi discutido o assunto. Na altura, ou pouco depois, o Sr. Carlos César disse o seguinte: trata-se, é certo, de um avultado investimento que rondará os 10 milhões de euros. Faço lá a ideia de quanto é que rondou, porque depois teve parado anos, e portanto tudo isto sempre a crescer. Mas acarinhei este projeto, convicto de que a cidade de património merece, neste local escolhido, porque se eu me dissesse que merece um novo edifício, muito bem, não, eu insisto, neste local escolhido para a implantação da biblioteca pública, um imóvel marcante da arquitetura contemporânea, reformulando e valorizando o aparato urbanístico, retirando a fialdade dos pavilhões pré-fabricados, já que, com a construção da Escola de São Carlos, vai tudo passar para São Carlos. É evidente que a fialdade dos pavilhões pré-fabricados desapareceria com a construção de um jardim aqui nas traseiras do Palacete. Não era preciso ir fazer aqui o arquivo para retirar a fialdade. E depois diz assim: pensamos assim ao dar a conhecer o projeto da nova biblioteca, que é importante sinalizar com este edifício o património do futuro. Isto é um lugar comum, que tem toda a razão, como é evidente, mas são lugares comuns que não acrescentam nada à história. É preciso fazer, e depois termina assim. É preciso fazer, mas é necessário fazer bem. Aí é que eu já tenho as mais pequenas dúvidas. Depois veio o Dr. Pereira da Costa, que diz que a localização é a mais correta, vindo a servir de ponto de ligação entre a zona histórica da cidade, o Liceu e o bairro de Corpo Santo. Ou seja,
aqui faz a ligação entre os três pontos. Se tivesse sido posto em São Pedro, fazia a ligação entre o Fanal, não sei o quê, todas as coisas fazem a ligação entre quaisquer três coisas que estejam à sua volta. Eu pergunto-me se aqui é que devia estar. Acho que já demonstrei que não deveria ser bem aqui. Depois, a arquiteta Inês Lobo também diz esta coisa engraçada. Há um artigo que saiu depois disso sobre a arquiteta Inês Lobo que diz o seguinte: é uma arquiteta com boa consciência das tarefas da profissão e da sua relação com a realidade concreta. E tem aqui uma frase muito importante. No entanto, esse pragmatismo e lucidez com que encara a sua atividade não a afasta de uma vincada concepção disciplinada. Para a arquiteta, o desafio da arquitetura contemporânea passa pela confluência entre uma resposta positiva a um problema concreto e a possibilidade de uma apropriação do espaço. Ora seja, ela respondeu positivamente a uma resposta concreta que é construir aquilo que se queria que se construísse. A apropriação do espaço, eu sei que ela na altura disse, o espaço não é bom. Se o espaço não é bom, devia ter sido liminarmente recusado. E vamos fazer outro sítio qualquer. Se o próprio autor não gosta do espaço, e o autor teve que fazer aqui, isto é um projeto, é um prodígio de imaginação. Porque se é grande para me fazer aqui o tal jardim, é pequeno para instalar a dimensão do edifício que quis fazer. Então foi construído para baixo. Quantos metros aqui isto tem para baixo do nível do chão? Não sei bem quantos, mas são N metros para baixo do nível do chão. Numa terra sísmica, numa terra úmida, em que é preciso estar tudo climatizado, com os problemas que há das avarias, quando se avaria uma coisa aqui, é preciso depois vir o seu Lisboa para arranjar, como já se demonstra aqui com coisas que já estão a acontecer neste edifício, e depois não há dinheiro às vezes para manter a eletricidade, embora nós tenhamos aqui no andar de cima, por cima disto tudo, uma bateria de sistema de iluminação, como é que se chama, de energia solar, que eu também vou mostrar aqui numa fotografiazinha engraçada, que é isto, um telhado novo na nova cidade, da cidade de Património Mundial. Eu, se quiser montar na minha casa da Rua da Sé um painel solar, virado para a Rua da Sé, não sou autorizado. E qualquer um dos senhores aqui será recusada a instalação de um painel solar, porque temos que manter a leitura vertical da cidade. Ora bem, a leitura vertical da cidade aqui na zona da biblioteca é isto que a gente vê com uma zona que é quase o tamanho de um campo de jogos. Com centenas de painéis solares que quase que ocupam o espaço equivalente ao bairro de Corpo Santo. Cá está. Agora, o edifício, o palacete que a gente via aqui nas janelas do Solar dos Remédios, esta fotografia é tirada da janela do Solar dos Remédios. A gente via o palacete integral. Agora vê-se só o primeiro andar do palacete cortado pelos painéis solares. E aqui está agora a cidade com este monstro encravado, que é o verdadeiro Rossio na Beteja. Ela conseguiu encaixar o Rossio na Beteja, mas é o Rossio que nós vamos ter que aguentar com ele o resto da nossa vida. E é pena, isto é curioso, porque os dois principais responsáveis pela construção desta casa já cá não estão. O Dom Vasco Pereira da Costa regressou a Coimbra, deixou esta herança, e o Sr. Carlos César que está em Lisboa agora a falar do engenheiro Sócrates. Percebe? E a gente é que apanha com o edifício cá. Estas construções, produto de uma teimosia, de uma insistência, de um querer, porque é preciso querer, é preciso que o político queira, e é preciso que ele seja capaz de levar avante, mas não é contra tudo e contra todos, porque depois termina o seu mandato, vai à sua vida, desliga, ainda por cima são pessoas que já estavam, o Carlos César não é de cá, o Vasco Pereira da Costa é de cá, vive em Coimbra há 40 anos, desligou, passou por aqui, deixou isto. Bom, e é com isto que a gente vai ter que viver. E agora vamos falar do futuro, que é aqui. Para encerrar, que os senhores já estão verdes. Bom, sala, eu vou falar de futuro e falar um pouco do interior. Eu mostrei-vos o interior do Palácio de Tecudo. Agora estamos a falar aqui deste open space. Eu chamei de sala de expressões temporárias, esta coisa aqui ao lado. Depois pus entre parênteses espaços, porque agora já não sei se chamei isto de salas de espaços. Isto é tudo aberto. É evidente que hoje em dia fala-se em open space, nos escritórios, isto aqui, até uma maneira de controlar, se eles já estão todo o dia no computador a fazer joguinhos, etc, etc. Não seria bem o caso aqui. Ou seja, no dia em que se der um conceito de piano aqui, ou-se nesta casa toda. E mais, e é suposto o pianista pedir silêncio na casa toda, ou seja, não se pode trabalhar enquanto o governo pode melhor dizer, mas só fazemos conceitos depois da hora de serviço. Bom, mas isso é uma limitação. Podia-se querer fazer um conselho às 3 horas da tarde. Como até podíamos estar aqui, nós a conversar, eu a falar, aqui atrás uns senhores a ler nos jornais, eu vi do lado de lá, mas tem que estar tudo em silêncio porque eu estou a falar. Enfim, é costume. As pessoas são respeitadoras, etc. Mas isto são limitações na utilização do espaço. Depois temos aqui a sala de leitura da biblioteca. Obviamente,
tudo isto dá melhores condições de trabalho. Também já vou falar nisso. Isto não é só mau, não é? Mas a sala de leitura da biblioteca, quando eu penso na bela sala de leitura lá de baixo, pequenina, etc., mas isto é agradável, tem uma coisa magnífica aqui nesta sala de leitura, que é esta série de estatarias que vão por aqui fora, com livros de acesso direto. Uma coisa que está hoje a usar muito é que antigamente a pessoa, para consultar um livro, antigamente, quer dizer, não vai-se ter tudo mesmo. Para consultar um livro tinha que fazer requisição, ia ao pessoal, e depois havia que já estava dividido por vários edifícios, e portanto a coisa levava o seu tempo. Aqui não, a pessoa levanta-se, a um certo tipo de literatura está disponível ao acesso direto ao leitor, o que é uma coisa magnífica. Mas eu não consigo deixar de pensar, olhando para estes candeeiros em cima pendurados, numa fábrica. Eu sei que é uma fábrica de cultura, mas tem o seu quê de fábrica. E tem o seu quê de fábrica até pela luminosidade que ela transmite. Eu sei que há pessoas que trabalham aqui de óculos escuros no verão. Porque não é possível estar aqui dentro com a luz que isto emite, tudo branco, com estes vidros todos, ou então com as cortinas todas fechadas, para que o sol não entre cá dentro. A última sessão que se fez aqui, o tal ar-condicionado, que às vezes avaria, que estava avariado, em que eu fiz aqui a oferta do arquivo do Dr. Eduardo Abreu, eu fiz uma palestrazinha que durou tanto tempo como esta, para a infelicidade dos ouvintes. E eu cheguei ao fim e eu botava um mar de suor a enxugar-me com guardanapos que me vinham pondo aqui com a alma caridosa, guardanapos de papel para me enxugar. Ora, eu e a assistência. Ora, então é suposto, num edifício novo, estarmos assim nestas condições. Mas as condições eram absolutamente previsíveis quando se forra um edifício todo de vidro. Basta ver, foi logo o primeiro dia, no dia de inauguração, ali fora. Quem esteve ali de fora sabe o estado em que as pessoas saíram dali. Parecia que tinham saído de uma sauna, naquela entrada. Mas isto, por exemplo, é uma maravilha. Isto é uma beleza, esta fotografia. Mas esta fotografia não existe, ou antes, existe. Mas isto só existe no pensamento do autor e do fotógrafo que conseguiu encontrar este dia também. Pode haver aqui um Photoshop, mas vamos acreditar que foi tirado com este dia. Este ângulo, a gente não se põe no chão para olhar para cima, quer dizer. Na realidade, a gente nunca vê isto. Isto é uma lindíssima fotografia, isto é um hino à arquitetura moderna. Mas na realidade, a gente sai à rua e não encontra isto. Não encontra isto porque este ângulo não existe. Ou antes existe, mas é pela máquina fotográfica. E agora, para encerrar, uma homenagem aos obreiros da casa. E os obreiros, logo o Dr. Luís Ribeiro à cabeça, Presidente do Instituto Histórico, o Dr. Tano Pires, Deputado da Assembleia Nacional, o Dr. Cândido Frejás, Governador Civil. Estas fotografias são, obviamente, de tempos diferentes. Nenhuma delas, talvez a do Dr. Luís Ribeiro, é que seja, talvez, mais ou menos do tempo em que ele andou a fazer estes trabalhos. O meu pai era muito novo nesta fotografia, o Dr. Tano Pires era muito velho nesta fotografia, e o Coronel Ciro Vial, então, era muito mais velho nesta fotografia do que aquilo que era quando foi Presidente da Junta Geral. Mas, sim, foram as fotografias que eu consegui arranjar. Estes, os obreiros, ou seja, anterior à construção do próprio edifício, do arquivo. Mas depois há os diretores da casa. E eu gostava de encerrar isto prestando homenagem aos diretores da casa de 1948 a 2018, e já também os tais 70 anos, estamos hoje aqui a comemorar, em que começa com o Dr. Batista de Lima, que vai ser diretor praticamente metade destes 70 anos, não é? Que é o homem que imprime uma marca aqui notável, que é a fase essencialmente de recoleção. Hoje em dia é muito costume, quando se fala de arquivos ou bibliotecas, começar logo com uma declaração de princípios, que é o arquivo hoje já não é, não sei mais que, às vezes um bocadinho depreciativo sobre aquilo que o arquivo era. Ora, tudo na vida tem o seu tempo e a sua marcha. E o arquivo é o que é hoje porque foi aquilo ontem. Ou seja, porque passou anos e anos e anos, só com o tal servente, com o tal funcionáriozinho, a recolher, para hoje termos esta magnífico arquivo. E depois, a biblioteca também, com a incorporação do arquivo municipal e com uma outra coisa fantástica, que foi a chamada o depósito legal. O depósito legal, que é, e com isto vou terminar, o depósito legal é uma criação do governo em que se estabelece uma lista, que são para aí 12 bibliotecas do país, que têm direito ao tal depósito legal, que é controlado pela Biblioteca Nacional e que é um exemplar de tudo o que se publica, tudo o que se edita em Portugal, ou antes, tudo o que se imprime em Portugal. Não é tudo o que se edita. Qualquer tipografia que imprime um livro tem que mandar diretamente a tipografia para a Biblioteca Nacional 12 exemplares. E a Biblioteca Nacional depois distribui esses livros pelas tais 12 bibliotecas. Ora, que eram as grandes bibliotecas do país. Havia duas fora do território. A Biblioteca de Goa e a Biblioteca do Real Gabinete Português de Leitura no Rio de Janeiro. As únicas duas fora do território. Bom,
a do Real Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro continua a receber o depósito legal e irá receber para sempre. Uma biblioteca absolutamente fabulosa. A Biblioteca de Goa, com a invasão de Goa em 1961, o governo acalentou a ideia, o governo de então acalentou a ideia que haveríamos de voltar para Goa. E então constituiu-se em Lisboa um fundo, um sítio, onde se transferissem os livros do depósito legal de Goa para se irem juntando ali, para quando nós voltarmos a Goa, voltarmos triunfantes com os nossos caixotes de livros atrás de nós. Claro, nunca mais voltámos a Goa e os livros ficaram a Lisboa. Ficaram a Lisboa onde? No Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina, que era dirigido toda a vida pelo professor Adriano Moreira, na Junqueira, e que está. Bom, mas aquilo, eles recebiam aquilo só para que aquilo um dia fosse para Goa. No ano em que eu era diretor regional, e aqui sinto-me um bocadinho obreiro desta coisa, o pouco contributo que dei, porque eu passei quase toda a minha vida de funcionário público, muito tempo por fora daquela casa, eu costumo dizer, devo muito mais a esta casa do que esta casa me deve a mim, que me deve pouco, mas deve-me esta coisinha. Foi quando se morreu o Vitorino Meza, morre em que ano? 82? E 8? 78. Morre em 78. No ano seguinte, em 79, exatamente, isto foi tudo antes do suicídio, em 79 resolvemos comemorar aqui o primeiro aniversário da morte de Vitorino Meza. Vieram aí uma série de catedráticos falar sobre ele, fez uma sessão muito interessante na Junta Geral e veio, nessa altura era secretário de Estado da Cultura, o Dr. David Mourão Ferreira. E estávamos a negociar com a família de Vitorino Meza a compra da biblioteca dele para vir para cá. E o doutor Vitorino Mourão Ferreira disse que havia-se fazer qualquer coisa mais para não sei o quê e tal. E eu lembrei-me do depósito legal. Disse, porquê que a gente não há de ter o depósito legal aqui? Era uma coisa que ficava a marcar, olha, a coincidência com a morte do Vitorino Meza, em certa medida devia-se ao Vitorino Meza a vinda de depósito legal para cá. E eu disse, isto é uma complicação, porque já são 12 exemplares que as tipografias têm que mandar, tem que se alterar os decretos e dizer que passa para 13. E já hoje queixam-se. Eles estão sempre a pedir para diminuir. Estes 12 exemplares, no fundo, quem os paga é o editor, que a tipografia manda, mas no fundo o editor é que acaba por pagar aquilo, não é? E, portanto, aumentar está fora de questão. E aí é que ele se lembrou, espera aí, nós temos aí o depósito legal, nunca mais vai voltar para o depósito legal de Goa. E então, aí foi por um simples instrumento legal qualquer, que é o depósito legal de Goa vai para a cidade, para a Biblioteca Pública. Em homenagem à figura de Vitorino Meza, etc, etc. E ele foi assim que ele anunciou cá que o depósito legal vinha para cá. O depósito legal implica que entra cá tudo o que se publica em Portugal e, portanto, aqui os nossos funcionários da área da biblioteca sabem bem o que custa manter o ritmo de catálogo atualizado com a entrada de livros aqui na casa. A entrada de documentação de arquivo é toda ela muito mais lenta, de vez em quando entra um lote grande, mas depois pode estar anos sem entrar nada aqui, portanto é outro tipo. E são estes senhores que aqui estão, o Dr. Batista de Luís, o Sr. João Afonso, a Dra. Mariana Mesquita, a Dra. Wanda Belém, o Dr. Almir Rocha, o Dr. Marcoinho Candeiro e a Dra. Cláudia Cardoso, a quem eu presto a minha homenagem pelo trabalho que todos eles fizeram e estão fazendo para manter esta casa viva ao longo de 70 anos e torná-la completamente fundamental no nosso património cultural. Muito obrigado.